Cornélio. E Cornélio não era um cristão. Era um homem de autoridade, era um centurião, tinha soldados ali. Mas Cornélio era um homem bom. A Bíblia nos diz que ele fazia as suas orações diárias, dava esmolas, ajudava aos pobres. E um certo dia, esse homem estava na sua casa orando, perto das 3 horas da tarde, quando de repente apareceu ali um anjo. E o anjo começou a conversar com ele. E o anjo disse: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas têm subido até Deus como um memorial. Agora você faz o seguinte: pega alguns homens aí e envia até a cidade de Jope e manda buscar um homem chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está na casa de um certo Simão, curtidor, que mora na beira da praia. O anjo deu todas as direções para ele. Explicou certinho o que era para ele fazer. Então, depois daquela visão, ele chamou ali um dos seus soldados e mais 2 servos e passou para eles o que Deus tinha tratado com ele. E mandou aqueles 3 homens até a cidade de Jope, atrás do tal Pedro que o anjo tinha recomendado. Pedro era um judeu. E Pedro tinha as suas crenças. Cornélio não era judeu. E os judeus acreditavam que a salvação era somente para eles. Os judeus acreditavam que as bênçãos de Deus eram somente para eles. E Pedro, estando ali naquela casa, a Bíblia nos diz que perto do meio-dia, na hora do almoço, ele subiu ao terraço para orar. Falar um pouco com Deus. E enquanto ele estava buscando a Deus, aqueles homens estavam chegando até onde ele estava. Mas Deus tinha que tratar Pedro. Porque Deus queria fazer algo novo através de Pedro. Mas a crença de Pedro poderia limitar aquilo que Deus queria fazer. Então Deus dá uma visão também para Pedro. E Pedro começa a ver um lençol, como se fosse um lençol aberto. Em cima desse lençol, alguns animais que os judeus não comiam. E Pedro ouviu uma voz que disse: Pedro, mata e come. Mas Pedro tinha sido ensinado que aqueles animais ele não podiam se alimentar deles. E Pedro diz: não, na minha boca nunca entrou coisa nenhuma comum ou imunda. Então a voz diz para Pedro: Pedro, não tornes comum aquilo que Deus purificou. Aleluia, Deus quer fazer algo novo com você. Mas muitas vezes, para Deus fazer esse algo novo, Ele precisa primeiro preparar você.
Talvez você tenha aprendido coisas durante a sua vida, talvez a sua mente se comporta de uma forma. E de repente Deus quer te levar para outros lugares, para outros patamares. Mas Ele precisa primeiro preparar você para isso. Aleluia, só você e Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Mas Ele está trabalhando em você. Porque o que Ele tem para fazer com você, ou o que Ele quer fazer com você e através de você, é muito maior do que você pensa. As obras que Ele tem para fazer são muito maiores do que você pensa, do que você imagina, do que você sonha. Pedro queria limitar o que Deus tinha. Quando Deus queria que ele saísse, que Deus queria que ele fosse para alcançar povos novos. E quando Pedro teve aquela visão, ele ficou imaginando: o que será que Deus quer falar comigo? Não estou entendendo nada que Deus está falando. Aleluias. Você está assim também? Não está entendendo nada que Deus está falando, nada que Deus está fazendo? Aleluias. Mas fica tranquilo que Ele vai revelando o que Ele tem para fazer. Ele vai dando as direções. E quando você pensar que não, o que Ele tinha para fazer, Ele já fez. E quando Pedro estava ali pensando, imaginando, aí aqueles 3 homens chegam e perguntam se ali estava hospedado um tal de Pedro. E Pedro ouve aquilo. E aí é o Espírito Santo que fala com Pedro: Pedro, desce e vai com esses homens sem duvidar. Aleluias. Uma coisa é quando o homem fala conosco, né? Mas outra totalmente diferente é quando o Espírito fala no profundo do nosso ser. Posso sentar com você e falar? Você pode sentar comigo e falar e não entra. Mas quando o Espírito fala, aí o negócio é diferente. E Pedro desce, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Aqueles homens explicam mais ou menos por que eles estavam lá. Pedro hospeda eles e no outro dia eles vão para o lugar onde Cornélio morava. E Pedro leva também alguns judeus com ele, sem saber o que iria acontecer, o que Deus queria fazer, mas ele resolveu acreditar na voz do Espírito Santo. Aleluias. Coisa boa é quando nós decidimos ouvir a voz do Espírito Santo. Mesmo quando nós não entendemos no que vai dar, mas nós acreditamos que por fim vai dar tudo certo, porque é Ele quem está mandando, e quando Ele fala, quando Ele manda, Ele se responsabiliza. E Pedro vai, e quando Pedro chega lá, Cornélio tinha juntado toda a sua família para ouvir o que Pedro tinha para dizer. Ele chega até Pedro, achando que Pedro era um Deus, e se prostra. Pedro: opa, levanta, que eu sou homem igual a você. E Pedro pergunta para ele: por que você mandou me chamar? Aí Cornélio conta a história para ele, que estava orando, que viu um anjo, que o anjo mandou chamar ele. E nós estamos aqui.
para ouvir o que você tem para nos falar. Olha o estreito, um esperando o que o outro ia falar. Cornélio esperava o que Pedro ia falar, e Pedro estava sem entender o que ele estava fazendo ali. Mas ele entendeu o propósito de Deus de estar ali, que era anunciar Jesus. E quando Pedro começa a falar de Jesus, Pedro começa a falar: pois bem, vocês me chamaram até aqui, e agora eu reconheço que Deus não faz distinção de povos, de pessoas. Eu estou aqui para falar para vocês. Vocês já ouviram falar de um homem chamado Jesus, que Deus o constituiu como juiz de todas as coisas. Este Jesus, que foi morto numa cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E nós somos testemunhas de que Ele vive. Nós somos testemunhas de que realmente Ele ressuscitou. E Pedro começou a querer pregar, querer trazer a palavra, começou a falar dos profetas que falavam de Jesus. Mas enquanto Pedro estava ali falando, o coração daquele povo já estava aquecido. Eles já começaram a acreditar realmente em Jesus. E o Espírito Santo veio sobre todos aqueles homens, e eles começaram a falar em línguas. Porque o propósito de Deus era salvar. O propósito de Deus era revelar Jesus, o plano da salvação. Não me importa para quem, para todos. Mas havia uma barreira cultural que queria impedir o agir de Deus. E Deus teve que usar das suas maneiras para que fazesse com que o teu filho, com o teu servo, entendesse o plano que Deus tinha. Eu não sei como Deus vai falar com você. Eu não sei quem é que Deus vai usar para falar com você, o que é que Deus vai usar para falar com você. Neste relato nós vimos que Deus usou várias formas. Usou o anjo, usou a visão, o próprio Espírito falou, e por fim Deus usou o homem Pedro. Mas ele falou e cumpriu o que ele tinha para cumprir. Então eu não sei se Deus vai usar alguém para falar com você, se Deus vai te dar uma visão, se Deus vai te dar um sonho, se vai ser através de um homem, de uma situação, mas eu sei que Deus vai falar com você, vai começar a falar com você, e você vai começar a ter as direções que Ele tem para a sua vida, o propósito que Ele tem para você. Aleluias. Aleluias, você está disposto, você está disposta a viver aquilo que Deus tem para você? Você está disposta a viver os propósitos de Deus aqui na terra? Pedro estava confortável ali. Ele não esperava que algo fosse acontecer naquele dia. Ele tinha um plano. Talvez ele estivesse ali para descansar, na casa de um amigo, não sei. Mas Deus tinha outros planos para aqueles dias. Aleluia. Deus tem outros planos para você. Aleluia. Ele quer tirar você desse lugar que você está. Aleluias. Ele sabe onde você está. Ele sabia onde Pedro estava, ele sabia onde Cornélio morava. Ele sabe onde você está, ele sabe onde você mora.
Aleluia. Ele sabia como ele tinha que falar com Pedro, ele sabe como ele tem que falar com você. Porque Deus não usa sempre da mesma maneira. Comigo ele fala de um jeito, com o pastor ele fala de outro. E com você ele fala de outro. Mas a mensagem para você é, ele quer falar. Ele quer falar. Aleluias. Quando o Senhor começou a tratar isso comigo, o que eu entendia na mensagem que o Espírito queria falar é isso. Deus quer falar com você. De formas que você não espera, de formas que você não imagina, mas esteja aberto para ouvir Deus. Porque muitas vezes Deus está falando e nós achamos que não é Deus. Pedro não estava acreditando que era Deus que estava falando com ele. Como assim? Eu fui ensinado que não é assim. Aleluias. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Alamachorianda lá. Aleluias, chegou o tempo. Aleluias, novos horizontes. Alabachorianda, alabachorianda, laias. Aleluia, tempo do novo de Deus. Alamachorianda, alabachorianda, lais. E talvez o novo de Deus venha contra aquilo que você estava imaginando. Talvez o novo de Deus seja uma outra direção para você. Talvez você pensou que era para lá e Deus está te chamando para lá. Aleluias. Não limite o que Deus tem para fazer. Não deixe que ninguém limite o que Deus tem para fazer com você. Não deixe que o inimigo limite o que Deus tem para fazer com você. Não deixe que você mesmo limite o que Deus tem para fazer com você. Deixe o Espírito se mover. Pois Ele tem a forma certa. Ele tem o jeito certo. E Ele sabe usar as coisas certas para você entender o que Ele quer falar com você. Aleluias. Se você se colocasse de pé. Alabachuri anda, alabachuri canta laias. Aleluias. Na verdade, eu quero chamar você aqui para frente. Vamos aproveitar o nosso tempo. Aleluias, eu acredito que assim como eu, você quer ouvir a voz de Deus. Que você quer receber as direções de Deus para a sua caminhada. Alabachori canta, alabachori anda laias. E o que é que tem impedido você de ouvir a voz de Deus? Anda alabachori anda, alabachori anda laias. Concentre agora em Deus, esquece de quem está do teu lado. Nós estamos aqui reunidos na presença de Deus. E Deus é um Deus que trata, Ele é um pai. E um pai quer sempre o melhor para os seus filhos. E muitas vezes nós achamos que sabemos o que queremos. Nós achamos que sabemos o caminho certo.
Aramachoriandaraias. Deus não nos fez para sermos independentes dele. Chorianda, laba, chorianda. Que pai que quer os seus filhos longe? E o nosso pai simplesmente sabe de tudo. Ele te conhece direitinho, com cada detalhe, por dentro e por fora. Sabe exatamente o que você gosta, o que você não gosta, o que te incomoda, o que te paralisa, o que te motiva. Labachorianda, labachori canta, labachorianda, labachori queimias. E ele sabe direitinho aonde ele quer te levar, onde ele quer te pôr. Minamachere me canda labachei canaia subias. Ai cheias. Alamandara show. Oh Pai, fala com seus filhos. Eramanai. Oh, é muito bom, Pai, ouvir a sua voz. Eirabachorenaramashirimines. Mei candarabachei andar. Oh, Espírito Santo, cheira macanta labachuricama. Ai, Juriminai, fala, Espírito, no profundo, daquele jeito que só o Senhor sabe. Aleluia, daquele jeito que nos faz estremecer. Candalabatore mahache amas. Oh, Espírito, daquele jeito que mesmo que tudo diga não, mas se o Senhor diz sim, nós vamos. Elamachore nabachuri cantarai. Ore malamanala machera manala machore nalaba. Tu